Hoje é quarta-feira, 18 de dezembro. As notícias de interesse do trabalhador, dos movimentos sociais e pela democracia estão aqui no seu jornal. Tramita no Congresso Nacional um projeto de lei que regulamenta este novo modelo econômico, mais focado no bem-estar humano do que no lucro. Tribunal de Justiça de São Paulo suspende cassação de licença para trabalhadores ambulantes na capital paulista. O projeto de lei quer estender de 4 para 6 meses o período da licença maternidade. O movimento sindical vai combater a ameaça do governo Bolsonaro de acabar com o serviço público, privatizar a energia, os bancos e as grandes empresas estatais brasileiras. O Tribunal de Justiça paulista anulou a cassação dos termos de permissão de uso, uma espécie de autorização para o comércio de trabalhadores ambulantes que atuam na Praça Fernando Costa, na região central de São Paulo. Isso ocorreu após pressão da Defensoria Pública do Estado, que percebeu arbitrariedades no processo. Veja na reportagem de Daiane Ponte. Os trabalhadores ambulantes da Praça Fernando Costa, no centro de São Paulo, vivem uma ameaça permanente de remoção por parte da prefeitura. Não bastasse o terror de uma remoção a qualquer momento, a gestão Bruno Covas segue promovendo uma verdadeira caçada a esses trabalhadores, retirando suas permissões e apreendendo os materiais de trabalho. Eles querem eliminar os ambulantes de São Paulo, dessa forma, aplicando multas absurdas, falando que nós vendemos mercadoria ilegal. Isso não é verdade, entendeu? É laudo que eles fazem por conta própria. Tudo isso afeta nós. Nesta semana, o Tribunal de Justiça de São Paulo anulou os atos administrativos da Prefeitura, que cassavam um termo de permissão de uso, o TPU, uma licença para ocupar vias públicas municipais para o comércio e outros serviços. Benedito Barbosa, do Centro Gaspar Garcia, foi um dos defensores dos trabalhadores. Para que houvesse algum tipo de cassação dos ambulantes, é preciso que haja, primeiro, a ampla defesa, ou seja, os ambulantes têm que ser ouvidos, né, tem que haver também, né, o direito, né, do contraditório dentro da ação ou do processo administrativo, né, e nada disso foi garantido aos ambulantes. A gente depende disso aqui, a gente sabe fazer só isso aqui, a gente já acostumou a trabalhar com venda, né? Então, se tirar, é muito difícil para nós, é muito difícil. É muita gente desempregada. A cidade de São Paulo possui 150 mil trabalhadores ambulantes, mas apenas 2 mil desses trabalhadores possuem o termo de permissão de uso. Ainda assim, a prefeitura persegue esses trabalhadores tanto quanto os que ainda precisam se regularizar. Quando ela vai para fiscalizar uma barraca de um ambulante, ela leva um aparato, vai GCM, vai polícia, vai fiscal, e isso gera um conflito danado, mesmo que a pessoa não reaja, mas tem aquela sensação de uma coisa maluca, parece até que vão atrás de prender bandido, né? E não é isso a finalidade nossa, quer trabalhar, isso já fazemos há mais de 40 anos. A Defensoria Pública de São Paulo também se envolveu no processo e protagonizou outras ações civis públicas contra a prefeitura, que, segundo os trabalhadores ambulantes, realizou cassações e revogações das permissões de comércio sem que eles fossem ouvidos. A nossa ação civil pública, ela tem algumas teses, alguns capítulos, né? O principal deles, que foi acolhido pelo Tribunal de Justiça, é que a CPA, que é a Comissão Permanente dos Ambulantes, não foi ouvida. O Tribunal de Justiça acolheu esse pedido da Defensoria Pública no sentido de que havia nulidade por ausência de oitiva da CPA. A Prefeitura ainda não se manifestou sobre a decisão do Tribunal de Justiça. Por enquanto, os ambulantes respiram aliviados. Tirando nós aqui, não é só eu que fico sem emprego, mas muitas pessoas ficam sem emprego. Porque aonde eu compro não gera emprego. Eu não dou emprego para o meu funcionário e não sustento a família dele. Então não é só eu que vou ficar sem o meu emprego. Não só eu, como os outros companheiros também, né? Que era muito, não tem condições de perder isso aqui. Porque aqui gera muito emprego aqui também. Muitas famílias dependem desse emprego.
A faixa de renda dos brasileiros mais pobres foi a única que perdeu rendimento real no primeiro ano do governo de Jair Bolsonaro. Segundo o estudo do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, 51,8% dos brasileiros mais pobres não tiveram ou perderam renda nos 9 meses desse ano. Ainda de acordo com o levantamento, essa perda foi influenciada por 2 movimentos: ganhos sem descontos abaixo das outras faixas de renda e uma inflação maior do que a de outros níveis de renda, já que a maioria dessa população acaba trabalhando em vagas de menor qualificação. Um presidente legitimado pela escolha do povo. Esse mesmo presidente eleito, que sempre enfrentou o preconceito da origem indígena, é deposto num golpe reconhecidamente orquestrado pelos Estados Unidos e apoio de militares e parte da sociedade branca, rica e cristã ligadas à extrema-direita. Evo Morales, ex-presidente da Bolívia, explica ao jornalista Glenn Greenwald, do site The Intercept, o golpe que o arrancou à força da presidência e os reais motivos por trás desse jogo. A família ameaçada queimaram a casa da minha irmã na cidade de Oruro. Os chicos perseguidos, felizmente, graças ao povo argentino, já estão em Argentina. E, sobretudo, autoridades del movimiento al socialismo, instrumento político por la soberanía de los pueblos, hicieron renunciar, quemando sus casas, amenazando a la familia. Hicieron renunciar bajo presión a los dirigentes nacionales, que son progresistas, izquierdistas, antiimperialistas. Es decir, del racismo al fascismo y del fascismo al golpismo. A entrevista completa de Evo Morales, que ele concedeu ao site The Intercept Brasil, vai ao ar hoje aqui na TVT às 10 da noite. Não perca. Mais uma vez, Jair Bolsonaro quer penalizar a população mais pobre e vulnerável do país. É que a PEC emergencial proposta pelo governo, que tramita no Congresso, visa diminuir o valor do abono salarial. O benefício de um salário mínimo, o equivalente a R$ 998, é pago uma vez por ano a todos os trabalhadores com registro em carteira que ganham até 2 salários mínimos. Mas caso a PEC emergencial seja aprovada, o valor do benefício não será mais estabelecido na Constituição e poderá variar de acordo com a renda do trabalhador e dos recursos disponíveis no orçamento da União. O abono salarial ele funciona como uma espécie de 14º salário para pessoas de baixa renda e é um recurso muito importante para fechar as contas dessas famílias. Na manhã de hoje, o Ministério Público do Rio reativou o caso COAF e cumpriu mandados de busca e apreensão contra Fabrício Queiroz e outros ex-assessores de Flávio Bolsonaro. A ação mirou endereços na capital e do sul do estado do Rio, onde moram parentes da ex-mulher do presidente Bolsonaro. O Ministério Público do Rio cumpriu hoje 24 mandados de busca e apreensão contra Fabrício Queiroz e outros ex-assessores do senador Flávio Bolsonaro. Ao todo, os mandados incluem 96 pessoas e empresas ligadas a Flávio. Além de Queiroz e seus familiares, a operação coordenada pelo Grupo de Atuação Especializada no Combate à Corrupção do Ministério Público inclui ainda Ana Cristina Siqueira Vale, ex-mulher do presidente Jair Bolsonaro. Até uma loja de chocolate da qual Flávio é sócio aqui no Rio, recebeu a visita dos promotores hoje. A atuação acontece semanas depois que o Supremo Tribunal Federal destravou as investigações do caso COAF, que investiga a existência de um suposto esquema de rachadinha no gabinete de Flávio enquanto era deputado estadual aqui no Rio. A prática ilegal configuraria lavagem de dinheiro e peculato. O Ministério Público, em nota, confirmou a operação, mas disse não poder revelar novas informações devido ao sigilo das investigações. Diz um ditado que pau que bate em Chico também bate em Francisco. Depois de quase 2 anos, chegou a vez de Flávio Bolsonaro lidar com os fantasmas da rachadinha e Queiroz. João Caires, nosso comentarista político, analisa a operação do Ministério Público do Rio de Janeiro que pode deixar o filho de Jair Bolsonaro em maus lençóis. O Ministério Público de Janeiro vai para cima do esquema de rachadinha na ALERJ, Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. O esquema de rachadinha é aquele esquema onde o deputado obriga os funcionários dele, que são funcionários da ALERJ também, porque é a ALERJ que paga, a devolver parte do salário para ele usar da melhor forma que ele bem entender.
se utilizando para contratar inclusive funcionários de maneira informal ou se utilizar para pagar cabos eleitorais e tudo mais. Então o Ministério Público do Rio de Janeiro foi para cima. A 27ª Vara Criminal do Rio de Janeiro está intimando 92 pessoas, não são 9, nem 2, são 92 pessoas. E olha que interessante, em Resende, no sul do Rio de Janeiro, 9 pessoas intimadas são ex-parentes de Jair Bolsonaro e de sua família Bolsonaro. É ex-mulher, ex-sogro, ex-primo, ex-tudo, né? Estão tudo envolvido. Então, quando o Bolsonaro falava em defesa da família, era da família dele, é o que estamos vendo agora, ou seja, toda uma família envolvida na questão da rachadinha e na questão também de receber dinheiro público, ou seja, a ação do Ministério Público é justamente isso, sobre desvio de dinheiro público no gabinete de Flávio Bolsonaro, quando ele foi deputado. E é muito interessante que tanto a defesa de Flávio como a defesa de Queiroz, que é um também que está sendo investigado, inclusive o Ministério Público procura endereços no Rio de Janeiro, fazendo a busca e apreensão, mas a defesa diz que isso é totalmente desnecessário. Realmente, é desnecessário, né? Até porque Queiroz desapareceu há mais de um ano, não prestou depoimento, uma revista de circulação nacional o encontrou no estado de São Paulo, num bairro chique, um bairro no Morumbi, onde ele disse que estava em tratamento. E a Polícia Federal, comandada pelo senhor Sérgio Moro, não se incomodou de ir atrás de Queiroz, né? E assim, Flávio Bolsonaro diz que é desnecessário, mas esse esquema está muito mal explicado e envolve toda a família de Jair Bolsonaro. Ou seja, tem 92 pessoas sendo investigadas. E a defesa de Queiroz vem falar em desnecessário. Era necessário ter feito há muito mais tempo, inclusive com condução coercitiva, porque todo mundo perguntava aonde está Queiroz. Veja agora como fica o tempo nesta quinta em São Paulo e outras cidades. Tempo parcialmente nublado na maior parte desta quinta-feira em São Paulo. Máxima de 22 graus e mínima de 19. Chove em algumas áreas. Umidade relativa do ar em média de 70%. Índice ultravioleta extremo. O mesmo acontece em São Bernardo do Campo. Céu encoberto com períodos de nebulosidade ao longo do dia. Chove de forma isolada a qualquer momento. Máxima de 22 e mínima de 19 graus. Já em Mogi das Cruzes, o dia amanhece entre muitas nuvens com aberturas de sol. Previsão de pancadas de chuva isoladas. Máxima de 22 e mínima de 19. Em Brasília, variação de nuvens pela manhã com pancadas de chuva localizadas que poderão ser fortes e vir acompanhadas de trovoadas a partir da tarde. Máxima de 31 e mínima de 19 graus. Gente, não estranha não, viu? Esse apito de Maria Fumaça é para dar uma dica do que vem depois do intervalo. Quer mais? Usa chapelão, tem voz impostada e diariamente espalha alegria pelas ondas do rádio. Já já eu conto mais. O seu jornal volta num minuto. Olá pessoal, uma excelente noite de quarta-feira a todos e a todas que nos acompanham através do YouTube. Eu vou ler o comentário agora do Edival Freitas. Esse governo fez a campanha toda no combate à corrupção e agora seus eleitores estão percebendo quem ele é realmente. A Isabel Cristina, é um absurdo um país com milhões de desempregados e gestores públicos perseguindo ambulantes. O Francisco Chaves Trigueiro, o desgoverno destrói todas as políticas sociais. A cada dia, novos retrocessos. Bom, não saiam daí, continuem participando que eu volto com mais comentários.
No Rio de Janeiro, centenas de artistas, intelectuais e políticos de diferentes partidos participam agora de um ato Lula, batizado de A Cultura Abraça Lula e Lula Abraça Cultura. O ato tem o objetivo de denunciar os desmontes no setor. Casa cheia aqui no Circo Voador, no Rio de Janeiro, para receber o ex-presidente Lula pela primeira vez na cidade desde que foi solto. É um ato da cultura abraçando o Lula e do Lula abraçando a cultura nesse momento tão difícil para esse setor no país. A gente está aqui com o ator Osmar Prado. Osmar, como é que é receber o Lula no Rio nesse momento? Bom, eu e Jandira, nós estivemos lá em São Bernardo no dia que ele foi preso, que ele entregou-se, né? E fez muito bem. Então, eu confesso que é um misto de euforia e apreensão, porque a gente ficou no vácuo. A gente não sabia se o Lula iria sair da prisão com vida, porque era um risco muito grande o que aconteceu. Então, reencontrar o Lula aqui, mais forte do que nunca, apaixonado, feliz, é uma grande alegria, mas com apreensão. Nós temos que ficar atentos. A batalha tá ganha, uma batalha, mas não é a guerra. A guerra é longa e duradoura e não vai ser fácil. Obrigada, Osmar. Jandira, nesse momento crucial, a gente está passando por censura, por diversos desmontes das políticas culturais e aqui no Rio a situação ainda é mais grave. Que peso tem o Lula vir receber esse abraço e abraçar a cultura no Estado? Bom, como disse o Osmar, nós estivemos juntos em São Bernardo quando ele foi preso. Eu tive quando ele foi solto também. De fato, ele saiu de lá com muita disposição de lutar, não é? Agora, ele percorre hoje o Brasil como um gesto. Na política, o gesto é muito importante, né? Muito simbólico ele vir ao Rio agradecer essa solidariedade que os artistas deram a ele durante todo esse período. Não teve um show, muitas peças, a participação desses protagonistas da história com o Lula livre na boca. Então, muitos arriscaram suas carreiras, seus contratos, a sua vida artística para falar Lula livre. Então, é um gesto dele de agradecimento a essa solidariedade, que ele deu muita energia lá dentro. E o fato dele vir aqui dá muita energia às pessoas também para continuar na luta. Mas, como disse o Osmar, quer dizer, essa guerra não acabou. Ainda tem muita gente que quer prendê-lo de novo, né? E nós estamos na batalha, porque o Lula livre não é uma batalha do PT, é uma batalha da democracia brasileira. É uma batalha da liberdade que está ameaçada nesse país com esse governo. Todo dia uma restrição, todo dia um encurtamento da liberdade. A arte, a cultura, e esse ato é simbólico por isso, tem sofrido muito com censura, com desconstrução, com desfinanciamento. Então, esse ato ele é muito importante para marcar que a cultura resiste, que a cultura vai além desse governo e nós vamos resistir, porque a principal bandeira desse país hoje chama-se liberdade e democracia. E o Lula é muito grande, cada gesto dele tem peso. E quanto mais ele abrir os braços para a amplitude dessa batalha, melhor. A liberdade, repito, não é uma luta só do PT, não é uma luta só da esquerda. Ela tem que ser mais ampla. Toda vez que a liberdade esteve em risco, nós precisamos da sociedade civil, os partidos não se bastam. Então nós precisamos ser muito amplos nesse momento, porque a democracia e a liberdade é uma luta da sociedade brasileira. Nós não podemos perder essa conquista que levou muita vida, que levou muita gente, e nesse momento nós precisamos garantir. Nós não podemos antecipar a palanca eleitoral, não podemos antecipar agora, porque senão a gente se divide. Precisamos estar juntos nesse momento. Obrigada, Jandira. A gente vai continuar acompanhando o evento e a reportagem completa você assiste amanhã no seu jornal. Voltamos ao estúdio. Bom, nós vamos agora até o Rio de Janeiro com imagens ao vivo do Circo Voador, onde ocorre o ato Lula Abraça a Cultura e a Cultura Abraça Lula. Vamos dar uma olhadinha. Isso aqui é um trombone, galera! Vai com tudo!
Lucas Santana é um dos representantes da chamada nova música popular brasileira. Nascido em Salvador e hoje residente em São Paulo, o músico flutua entre o folk e o rock e já teve suas músicas gravadas por nomes como Céu e Marisa Monte. Filho de Roberto Santana, produtor musical que entrou para a história da MPB por suas parcerias com Caetano Veloso, Gilberto Gil e Clara Nunes, ele bateu um papo com o Brasil de Fato. A reportagem é de Cris Rodrigues. Eu não faço uma música que é caracteristicamente nordestina, assim, sabe? Eu não faço ali o estereótipo da música nordestina, mas ela tá ali nas melodias, ela tá ali no ritmo, ela tá ali sei lá, ela tá ali invisível, mas muito presente, assim. Nasci menino longe da cidade, no semiárido lá do sertão. Não tinha água, tão pouco comida, até que Lula veio e deu a mão. Meus discos são muito diferentes entre si e o que sempre deu unidade a eles foi o lance das construções sonoras que eu sempre fiz ao redor da canção. Ou seja, tinha canção ali pura, no violão, no piano, e eu construía uma camada de som em cima daquilo. E meu trabalho ao longo desses 19 anos de estrada, assim, desde o primeiro disco, foi todo em prol de tentar fazer a voz do cantor e o som da banda ter a mesma importância. E pela primeira vez, por conta do que o disco fala, por conta de tudo que ele representa nesse momento, era importante que a voz fosse mais importante, que as letras, ou seja, é um disco da palavra. Então, nesse sentido, é meu primeiro disco onde a palavra e a voz é o mais importante no disco. É um disco político, amoroso, místico, é um pouco disso tudo. Será que pode um nordestino pobre E uma menina classe média assim juntar os trapos, romper as barreiras de um país que ainda pensa assim? Me veio essa ideia assim, do Romeu e Julieta, assim, de um garoto pobre que vem de uma região, uma menina rica. Ao mesmo tempo veio a coisa do forró, que é um lugar de encontro, como o carnaval é um lugar de encontro, como a praia é um lugar de encontro, que são os lugares onde classes sociais se encontram ali. Então eu resolvi falar sobre essa menina, que nasceu totalmente exposta à cultura americana, né? As pessoas no Sudeste são muito mais expostas do que no Nordeste a essa cultura americana, assim, né? Há quase um desejo por parte de uma galera assim, do Sudeste, há quase um desejo de ser americano do que de ser brasileiro. E aí eu falei desse menino que saiu do semiárido, numa situação muito difícil, e que a vida dele melhorou, e melhorou por causa do Lula, por causa dessa história que teve nos últimos 12 anos, né? Nos 12 anos em que o PT teve no poder com uma política social voltada para as pessoas que mais precisavam. E aí foi natural falar do Lula, assim. Eu posso até dizer que não foi nenhuma homenagem, assim, foi falar o que aconteceu, só isso, sabe? Foi, e até hoje eu danço esse calor. Ó, escutem isso, ó. Aceite através desse microfone o nosso cordial bom dia! Aqui você vai ouvir moda sertaneja da melhor qualidade, um pouco do nosso folclore caboclo, duplas e cantores que marcaram época no rádio, ouvindo aquele modão que faz você viajar no tempo e sentir saudades, e também um dedinho de prosa, um causo, afirmando sempre, um país sem memória e sem história é um país sem identidade. Sabe quem é o dono desse vozeirão? É o radialista Guaraci Júnior, apresentador do programa Brasil Viola Atual, no Ranchinho do Guaraci, da Rádio Brasil Atual, 98,9 FM. E o Guaraci é um dos vencedores da 4ª edição do Prêmio Inesita Barroso. A premiação é uma homenagem prestada desde 2016 pela Assembleia Legislativa de São Paulo às personalidades que se destacam na sociedade em razão de sua contribuição para a música caipira de raiz
Artes, né, entre outras formas de arte reconhecidas como popular. E é com Guaraci que eu vou ter um dedo de prosa para falar sobre esse prêmio e outros causos, né? Bem-vindo aí, compadre Guaraci, tudo bom com você? Muito obrigado, viu? Precisava levantar, mas... Muito boa noite. Para mulher bonita a gente se levanta sempre. Mas muito obrigado, Guaraci, a gente sabe que você acorda muito cedo, o programa começa às 5, né? É assim que eu levanto às 3. Então... Tanto é que eu tô desde as 3 hoje acordado, os olhos estão um pouquinho vermelhos aí, mas... Agradeço já de antemão por acordar cedo, tá aqui até agora nesse momento pra gente bater um papo. E a gente escutou toda a sua animação, né? Enfim, desejando um bom dia aos ouvintes. É sempre assim animado, Guaraci? Tem que ser, né? Porque a gente já chega, até a rádio, até o programa começar, eu não falo uma palavra praticamente. Dou bom dia, claro, para segurança, né? Na rádio. Mas ali eu chego às 4 horas na rádio, eu monto a programação, vejo os fatos do dia mais importantes, né? E dali passa muito rápido, né? Porque a gente é uma atividade muito intensa. Faz o que gosta também, né, Guaraci? E também, aí claro, passa isso é importante, tempo, né? E vai fluindo, e flui. E, de repente, eu só agradeço aquele momento feliz que eu tenho, né? Em estar ali. É muito gostoso. Eu abro o estúdio, agradeço por estar dentro do estúdio, sempre agradecendo, né, Ana Flávia? Porque a gente que está no meio das comunicações sabe como é bom, como é gratificante, né? Nós estarmos sempre junto ao público. E isso acho que faz fluir melhor. Bom, por falar em gratificação, Guaraci, você dá há 6 anos, né, aí à frente. Olha, na rádio. A data que eu comecei na rádio foi até aqui, né? Aqui em São Bernardo. Foi no dia 13 de maio de 2013, o dia exato, às 18 horas, que eu iniciei o programa. Fiz ali, acho que uns 10 dias nesse horário. Aí o Zé Mourão, na época que coordenava, falou: Guaraci, você poderia fazer de manhã? Claro que eu posso. Aí eu comecei a fazer de manhã, né? E então estou até hoje. Depois, aí nós transferimos o estúdio da rádio para São Paulo, né? Lá para Carlos Sampaio, e estamos lá. Já 6 anos e meio, mais ou menos. E agora, conta pra gente como que foi essa paixão aí pela música caipira, da onde que surgiu? Desde pequeno, foi em algum momento da sua vida? Então, acho que no fundo nós temos essa alma caipira, né? Eu nasci aqui em São Bernardo, né? É batateiro que nem eu. Somos batateiros, né? Batateiros. Mas eu vivi muito tempo fora do Brasil, mas sempre enraigado aqui, e sempre gostei das coisas da terra, fiz vários cursos voltados à terra, sou produtor rural, mas pobre, viu? Não é o produtor rural que é cheio da grana, não, viu? Então, mas eu fiz, em função disso, aprendi bastante, né? Quando você tem uma propriedade rural, você aprende muito, muito, porque tudo está à sua volta e você tem que resolver. Então, e foi assim, né? Os pais também vieram do interior, de Catanduva, daquela região. Ainda tem aquela raiz, Nós temos, né? Aquela... Meu pai gostava muito também de estar junto à terra. E, na realidade, é assim, como eu falei para você, né? Eu passei por esse mundo viajando. Eu fui tripulante da Varig, da extinta Varig, durante 32 anos. 32 anos que eu estive lá voando por esse mundão de meu Deus aí. Morei na China, morei em Los Angeles e em outros tantos lugares dos 4 continentes do mundo. Então realmente conhece bastante, né? Conheço um pouquinho, mas é gratificante, né? 32 anos. Isso me trouxe muita experiência de vida, de lidar com o ser humano, né? Todo tripulante está ali no seu dia a dia lidando com o ser humano de todas as classes sociais. Então, isso faz também com que a gente se identifique com o ser humano e, ao mesmo tempo, passe a respeitar mais o ser humano, né? Agora, assim, como se ninguém estivesse escutando a gente lá em casa, acredito eu que são anos, né, aí de programa, enfim, você lida com os ouvintes. Conta um caos aqui pra mim, algo que você acha engraçado aqui no programa que te marcou. Finge que não tem ninguém escutando, só eu e você, o papo. Da aviação? Não, como um todo, né, na sua carreira, na rádio, por exemplo. Algo que você acha engraçado que tenha acontecido, assim, entre Olha, na rádio acho que não, porque eu fico lá sozinho, né, vou fazendo meu programa ouvinte, no bate-papo. Sim, eu interajo muito com os ouvintes. Uma ligação.
alguma declaração de amor? Ah, tem, isso tem. Quer dizer, felizmente tem, mas a gente tem que respeitar também, porque na realidade as pessoas não lhe veem. Então cria vamos dizer assim, um sonho até através da voz, de como você se expressa. Então tem muitas pessoas que são solitárias, né? E eles imaginam, o rádio é imaginação. É diferente da gente que está à frente de uma tela. Então as pessoas imaginam você de várias formas. E quando lhe conhecem, falam, você que é o Guaraci, poxa, eu te imaginava diferente. Porque na realidade, você ali é um ator. Nós estamos à frente, né, do microfone, nós somos um ator. Ali eu procuro sempre falar da simplicidade, mas ao mesmo tempo sabendo que existe a sofisticação. E quem que não gosta da sofisticação? É assim, né? A vida, às vezes, a gente faz um upgrade. Vai para cima, né? Então você vai conhecendo as coisas boas lá em cima. Acho que a pior coisa que tem para o ser humano é fazer um downgrade, que a gente chama, né? Baixar, porque você vai sentir falta. Quem não conhece, tudo bem. Não sabe que existe, mas aqueles que já provaram do fruto, né? Então, dessa forma. Mas histórias interessantes eu tenho, assim... Diversas. Não botei muito. Teria que ter um tempo maior. Agora, uma coisa séria mesmo, porque eu sou, assim, eu gosto de mexer com obra, essas coisas, até estou fazendo uma casinha. Tava eu e o Zizi lá, o pedreiro, né? E nós estávamos ali, e nós estávamos lá pregando uma tabeira lá, até isso aqui no meio do mato aí, né? E, de repente, ele falou, ô Guaraci, ajuda aqui. Aí eu subi um pouquinho assim para subir. Aí o andaime veio para baixo. Menino. Veio para baixo. Aí caímos dois, quase que um no colo do outro, aí assim, arranhei o braço. Aí eu falei assim, aí Zizi machucou? Não machuquei, eu também não. Uma arranhadinha só. Aí tinha que remontar o andaime ali, né? Aí eu fui tirar. Quando eu levanto o andaime, que era a pallet que nós tínhamos colocado, tinha uma jararaca embaixo. E não é mentira. Sair correndo, não? Não saí, mas aí eu gelei. Eu não gelei tanto pelo tombo, mas eu gelei pela jararaca que estava lá. Tu já pensou? Aí é complicado, né? Aí e tava um vizinho lá, o Bruno. O Bruno começou a rir. Falei, ri da desgraça alheia. Mas foi um grande susto que eu passei na minha vida. Papo bom, infelizmente o tempo é muito curtinho, mas eu te convido para voltar outras vezes. Mas agradeço, viu? Obrigado de coração pela sua participação. E chama o pessoal para escutar. Sim, claro. Convidar toda a caipirada para chegar no nosso ranchinho, de segunda a sexta, ao vivo, das 5 às 7 da manhã. Aos sábados e domingos também, a gente deixa sempre um programa especial. E a gente fala para a Rede Rádio Brasil Atual, ou seja, para 98.9, que é Alto Tietê, Vale do Paraíba, interior, pela 93,3 também, que é no litoral paulista, e a 102,7, que é o Pirangi e o Noroeste Paulista. Estamos sempre ali para, como a gente sempre fala, né? Eu falo mais que o homem da cobra. Então, quer dizer, estamos ali sempre para esse papo agradável com as pessoas aí. E os meus ouvintes, eu tenho ouvintes fiéis, que tem uns que fazem assim. Agora, se eu não ligo para você, eu não fico bem. Eu falei, mas é para ligar mesmo. Então, vocês fiquem à vontade, por favor, pode chegar no ranchinho, que lá sempre tem um cafezinho pretinho façado do saco. E a nossa mesa é farta. Além do pão, nós temos amor, carinho, amizade, oferecer a todos vocês. Pode chegar, caipirada. Obrigada, agora sim, mais uma vez, viu? A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já já. Não sai daí. Pessoal, de volta aqui com seus comentários após essa conversa maravilhosa e gostosa aqui com o Guaraci. Bom, eu começo lendo do Francisco Chaves Trigueiro. Lula tem o poder de aglutinar pessoas de alma leve e solidária. Júnior Alves, a onda vermelha vem aí. E vocês continuem aí que daqui a pouco eu volto para ler mais comentários.
Sindicatos afirmam que o ano de 2020 será marcado pela defesa dos serviços públicos e servidores da Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil e das empresas do setor elétrico. Veja na reportagem de Camila Piacese. O movimento sindical promete reagir em 2020 contra a ameaça do governo Bolsonaro de acabar com o serviço público no Brasil. Que foi encaminhada ao Senado Federal a PEC 186 de 2019, chamada de PEC emergencial, que tem o objetivo de suspender o aumento de gastos e autorizar o corte no direito dos servidores. A proposta faz parte do Plano Mais Brasil, que acaba também com os concursos públicos. Já a PEC 384 de 2018, aprovada na CCJ da Câmara dos Deputados em dezembro deste ano, prevê gatilhos para alterar a regra de ouro e acaba com a estabilidade dos servidores públicos, além de propor a diminuição do salário junto com a jornada de trabalho. A intenção do governo, ao apresentar várias PECs para destruir o serviço público, é, na verdade, entregar ao mercado toda aquela que é a prestação do Estado, tudo aquilo que o Estado deveria prestar como serviço. Então, as privatizações entram nesse rol, desvalorizam as empresas públicas, sucateiam elas para poder vender ao mercado ao menor preço. O povo brasileiro construiu as nossas hidrelétricas com muito suor. Mas agora o governo ameaça privatizar a Eletrobras e todas as empresas de energia do país. Vai trazer a possibilidade de apagão, isso é uma coisa real, né? O aumento da terceirização também, advindo do sucateamento da empresa, preparando para a privatização, já trouxe, nesse último final de semana, mais 3 mortes em Salvador. Nós precisamos ter uma contra-informação que o governo está fazendo com o povo, dizendo que a privatização é cuidar. Na verdade, a privatização é você retirar o direito do povo, ter água, ter luz e jogar para a iniciativa privada para lucrar. Os bancos são responsáveis por gerir políticas públicas para a população rural, urbana e principalmente a população de baixa renda. Olha, a Caixa, como o maior agente de políticas públicas desse país, é um banco importantíssimo para a população de baixa renda, principalmente por nós percebermos que há um abismo social muito grande. Então, assim, enquanto nossa sociedade tiver esse abismo, né, de diferenças econômicas tão grande, é necessário bancos como a Caixa Econômica, como o Banco do Brasil. Quando a gente fala em privatização dos bancos públicos, a gente fala de perder uma oportunidade de direcionar o crédito, direcionar uma política. Perde a oportunidade de trabalhar o mercado interno, porque quem faz isso normalmente os bancos públicos. Podem observar, banco privado não tem esse tipo de orientação. Banco privado visa majoritariamente o lucro. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, derrubou hoje a liminar que suspendia a votação do projeto de lei que institui a reforma da Previdência no Rio Grande do Sul. A reportagem é de Guilherme Oliveira. A votação havia sido suspensa nesta terça após a Justiça Gaúcha conceder liminar, impedindo a votação do projeto de lei que altera as alíquotas da Previdência dos servidores do Estado, antes que fosse aprovada uma emenda à Constituição. Para os deputados da oposição, o ministro Dias Toffoli, que derrubou a liminar, julgou com base numa mentira. O governo Leite mentiu para o Supremo Tribunal Federal. Literalmente colocou como argumento que o tema da inconstitucionalidade tinha sido avaliado na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça da Casa. Na verdade, esse projeto, como ele está em urgência, ele entrou um dia e saiu do outro da CCJ. Ele não tem parecer da CCJ. E é incrível, porque o Estado do Rio Grande do Sul mente para o Supremo, o Toffoli olha os dados nos autos, inclusive tem foto do sistema da casa, mostrando quando entrou, quando saiu. E aí o Toffoli decidiu em cima do que ele foi informado. Mas foram mentiras, não há parecer da CCJ que diga que é constitucional ou não. E Toffoli decidiu dizendo, olha, a casa tem uma instância que define a constitucionalidade. O projeto de lei institui descontos de servidores já aposentados que
que antes tinham isenção. Como é que depois, passado algum tempo, o aposentado que já contribuiu, o pensionista que já contribuiu, está sendo chamado novamente a contribuir. Existe um patamar para isso e, sobretudo, essas alíquotas que estão sendo apresentadas, até 22%, representam um caráter eminentemente confiscatório, sobretudo no caso dos aposentados e pensionistas, onde a base de isenção que estava estabelecida há muito tempo está sendo diminuída. Então, principalmente os aposentados e pensionistas terão um prejuízo imenso com a reforma, seja da emenda 103, seja que está sendo produzida aqui no Estado. Professores que ganham mais de R$1.000, que forem aposentados, eles vão descontar 7,5% do seu salário. Imagina, tu ganha R$1.000 e R$75 tu vai sofrer de desconto do teu salário para passar para o governo. Isso é imoral, isso não pode acontecer e nós vamos buscar de todas as formas para que isso seja modificado, nem que seja na justiça. O rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, Minas Gerais, é o primeiro crime ambiental brasileiro classificado como violação de direitos humanos de excepcional gravidade. A classificação foi dada pelo Conselho Nacional de Direitos Humanos. A tragédia em Mariana, que aconteceu em novembro de 2015, matou 19 pessoas, destruiu distritos inteiros e poluiu a bacia do Rio Doce. Para Léo Pinho, presidente do Conselho Nacional de Direitos Humanos, a classificação é uma importante ferramenta para impedir que outras empresas cometam esse tipo de crime. A resolução número 14 foi uma decisão unânime do Conselho Nacional de Direitos Humanos e ele foi a primeira, na verdade, iniciativa que a gente usou o dispositivo que está previsto na lei do Conselho de caracterizar violação de direitos humanos de gravidade excepcional, que no Tribunal Penal Internacional é caracterizado como crime contra a humanidade. Isso abre, na verdade, um grande debate no país para responsabilizar essas empresas que cometem crime de forte impacto, né, ocasionando várias mortes, deslocamentos forçados, a caracterizar eles dentro dessa grave violação, né, de direitos humanos no país. A França entrou hoje no 14º dia de greve geral contra a reforma da Previdência do governo de Emmanuel Macron. Sindicalistas e trabalhadores afirmam que as paralisações são por tempo indeterminado. Quase 2 milhões de pessoas foram às ruas hoje contra a reforma. Em Paris, a greve nos transportes públicos fechou 8 das 16 linhas de metrô. Já os ônibus circularam com apenas 30% da frota. Ferroviários, professores, funcionários públicos e médicos estão entre as diversas categorias que há 14 dias promovem atos em toda a França contra a reforma da Previdência do presidente Emmanuel Macron. A proposta prevê a fusão dos regimes de pensões existentes no país em um sistema único e o aumento na idade para se aposentar, que passaria de 62 para 64 anos para receber o benefício integral. Apesar da greve geral, o gabinete de Macron emitiu um comunicado afirmando que o governo descartou abandonar seus planos de reforma da Previdência. Por meio do Twitter, o ex-presidente Lula contou ter recebido um telefonema da prefeita de Paris, Anne Hidalgo. A razão? Reafirmar o convite para que ele visite a cidade francesa para receber o título de cidadão honorário. Acabo de receber a ligação da prefeita de Paris, Anne Hidalgo. Disse a ela que serei eternamente grato pelo importante gesto do povo parisiense em me conceder o título de cidadão em um momento muito difícil da minha vida, afirmou Lula. Hoje, quarta-feira, 18 de dezembro de 2019, você acompanhou aqui no seu jornal. Tramita no Congresso Nacional um projeto de lei que regulamenta este novo modelo econômico, mais focado no bem-estar humano do que no lucro. Tribunal de Justiça de São Paulo suspende cassação de licença para trabalhadores ambulantes na capital paulista. Projeto de lei quer estender de 4 para 6 meses o período da licença maternidade. O movimento sindical vai combater a ameaça do governo Bolsonaro de acabar com o serviço público, privatizar a energia, os bancos e as grandes empresas estatais brasileiras.
Para assistir às reportagens do seu jornal e também os outros conteúdos produzidos pela TVT, é só acessar o nosso portal. E não esqueça, às 10 da noite você acompanha a entrevista que o ex-presidente da Bolívia, Evo Morales, deu ao jornalista Glenn Greenwald, do site The Intercept. O seu jornal termina aqui. Até o próximo. E a luta por direitos humanos e democracia continua. Pessoal, voltei aqui para ler os seus comentários. A Maria de Fátima Leal participou escrevendo: país sem cultura é o mesmo que viver nas trevas. João Leão: Paulo Guedes quer matar o povo de fome. A Silvia Nave: vou começar a ouvir o programa do Guaraci. Pois é, não perca então 98.9 todos os dias, né? De segunda a sexta, das 5 às 7 da manhã. Bom, gente, obrigada pela participação de todos, pelos comentários. E amanhã, quinta-feira, a gente tem um encontro marcado às 7 da noite pontualmente, viu? Beijo grande, até lá!